Vimos aqui na casa do Senhor louvar e bendizer ao nome do Senhor. Hoje nós inauguramos o culto pela manhã aqui na nossa igreja. Foi uma bênção e só nos dá a certeza de que essa foi uma boa decisão, porque se nós somássemos o número de pessoas que nós tivemos hoje pela manhã com o número de pessoas que está aqui à noite, já não daria, já teria enchido totalmente o templo. Eu lembro-me que algumas vezes nós chegamos a ver irmãos sentados ali no corredor e aquilo até me preocupava demais. Então, louvado seja Deus, o nosso desejo é que você de fato entenda que o domingo é o dia do Senhor. Então, esse dia você não pode passar sem louvar e bendizer ao Senhor juntamente com seus irmãos na comunidade dos santos. E agora você tem duas oportunidades de fazê-lo, tanto pela manhã, juntamente com a escola bíblica, quanto no culto à noite. Também quero dois avisos rapidinhos, embora a gente não está mais dando aviso, mas esses são importantes. Primeiro é sobre a Thaís. Graças a Deus ela já está em casa, então ela está lá com a Adrisson. Ela foi medicada, era uma sinusite, mas o grande problema eram os vômitos, que se continuasse aqueles episódios de vômito, ela poderia ter aquela doença, acho que é cetoacidose, acho que o nome é esse. Se não for, é uma doença parecida com isso aí, que levou ela para a UTI aquela outra vez. Então, graças a Deus, foi controlada, ela está em casa, se alimentando. Outro pedido de oração, outra informação, é pelo presbítero Adilson. Até era para ele estar conosco aqui, fazendo o momento dos dízimos, mas ele vindo... Ontem nós estávamos em reunião do conselho e ele já não estava muito bem. E agora ele foi encaminhado ali para a Unimed e ele está com artrose na terceira vértebra, na terceira cervical. Então, orar pelo nosso irmão, presbítero Adilson também, que Deus o abençoe, que Deus o restaure na sua saúde, tá bom? Como eu falei hoje pela manhã, nós vamos fazer uma pausa na nossa série da carta aos Hebreus. Nós vamos, em vez de caminharmos agora para o capítulo 5 de Hebreus, nós vamos fazer uma pequena pausa. Hoje, em específico, de maneira bastante intencional, eu quero ministrar com os irmãos sobre o Salmo 122. Hoje que nós temos esses dois momentos de culto, tivemos o pela manhã e temos agora à noite, eu quero ressaltar com os irmãos a importância, a alegria de nós estarmos na casa do Senhor, porém também nós estamos em um processo de eleição de oficiais da igreja. Então, domingo que vem eu quero pregar sobre qual o modelo bíblico de administração da igreja e por que nós seguimos esse modelo representativo, onde nós encontramos isso nas Escrituras. Então, eu quero que você venha ouvir sobre isso. No outro domingo, nós vamos falar sobre o presbiterato. Nós vamos falar sobre o ministério pastoral do presbítero, como a Bíblia vê, como a Bíblia institui o presbiterato na igreja, até porque você vai ter que eleger presbíteros. Então, nós precisamos eleger por padrões e parâmetros bíblicos, não apenas por conhecermos ou termos maior afinidade ou menor afinidade com alguém. E no terceiro domingo eu estarei pregando sobre o ministério diaconal. Tudo isso fundamentado nas Escrituras, irmãos. Nós temos um sistema de governo na nossa igreja que nós tiramos todo ele da Bíblia. Nós olhamos para as Escrituras e buscamos administrar a igreja da forma como a Bíblia nos ensina. Então nós vamos falar também sobre o ministério diaconal, o ministério do serviço, do socorro, da misericórdia na igreja e quais são os padrões bíblicos para que nós elejamos homens para o ministério diaconal. Então, os 3 próximos domingos nós estaremos preparando a igreja para a eleição de oficiais. De antemão, eu quero dizer para os irmãos que pela graça, bondade e misericórdia de Deus, nós estamos bem amparados, irmãos, com bons homens para a eleição. Ontem nós tivemos o dia inteiro de entrevista com os candidatos que se dispuseram a passar por esse crivo da eleição, tanto para o presbiterato quanto para o diaconato. Eu quero dizer para os irmãos da nossa alegria, na nossa entrevista com cada um dos irmãos. Começamos a nossa reunião às 8h30 da manhã e terminamos às 18h, né? É claro que no meio teve um almoço maravilhoso que ninguém aguenta passar o dia inteiro, né, ali só entrevistando esses irmãos. Mas eu quero dizer para os irmãos, ore, porque graças a Deus temos bons homens. Graças a Deus temos bons jovens, bons adultos, bons senhores mais experientes para servir na igreja do Senhor. Que você peça para que Deus te use para manifestar a vontade dele para o serviço da igreja. Uma vez que
os ministérios ordenados na igreja são muito importantes, haja vista que a própria Escritura estabeleceu que assim o fosse. Tá ok? Dito isso, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Salmo 122, para que nós meditemos nessa noite. Salmo 122, um salmo de Davi, oração pela paz de Jerusalém, é um dos cânticos de romagem de Davi. Diz assim o texto das Escrituras: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém que está construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos da justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Até aqui, vamos orar ao Senhor. Pai, nós exaltamos o teu nome, porque o Senhor nos dá a oportunidade de mais uma vez reunirmos com parte da tua igreja, Senhor, para te bendizer nesse dia que é o dia do Senhor. Nós te louvamos por essa oportunidade e te louvamos porque os irmãos têm ouvido esse chamado para buscar ao Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Tu és um Deus santo que requer adoração, tu és um Deus digno de toda a honra, de toda a glória. E agora, Senhor, que nós nos reunimos aqui nesse lugar, nós queremos lhe pedir que o Senhor manifeste o teu poder, a tua vontade, o teu querer sobre nós, pela instrução que vem nas Escrituras. Que nós, Senhor, ao ouvirmos a sua palavra, sejamos confrontados em áreas nossas que estejam em pecado, mas que também sejamos consolados e fortalecidos pelo poder do teu Espírito e o ministrar da tua palavra nos direcionando a fazer aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco nessa noite, Senhor. Ministra aos nossos corações. Fortalece-nos pela tua graça. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu, na verdade, já preguei esse salmo aqui na igreja em uma outra oportunidade, quando nós estávamos pregando aquela série sobre os salmos de romagem. Mas eu queria muito pregar esse salmo novamente, então eu falei que já tem um sermão ali, eu gostaria de passar para os irmãos mais uma vez essas informações. Como muitos já ouviram, esse salmo faz parte daquele grupo de 15 salmos que vão do Salmo 120 até o Salmo 134, conhecidos como cânticos de romagem, ou cânticos dos degraus, ou salmos de romagem. Esses salmos são uma espécie de inário dentro do inário. O livro dos Salmos como um todo é conhecido como saltério bíblico, ou inário bíblico. E esses 15 salmos em específico é um conjunto de 15 cânticos que o povo de Deus cantava anualmente, pelo menos em 3 oportunidades, quando eles faziam as suas peregrinações e iam até Jerusalém, na casa do Senhor, para oferecer ao Senhor seus sacrifícios e celebrar ao Senhor. Eles faziam isso na festa da Páscoa, na festa de Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Este salmo em específico, ele descreve as glórias de Jerusalém. A glória de poder estar na casa do Senhor, com o povo do Senhor, bendizendo e adorando ao nome do Senhor. Havia, na verdade, no coração do povo um sentimento de privilégio em ir na casa de Deus, servir a Deus. Para eles não era algo pesaroso, para eles não era um peso aquele tempo. É importante que nós nos lembremos que o contexto ali era bastante diferente do nosso contexto hoje. Embora a gente vá semanalmente à casa do Senhor, conforme nós vemos o costume no Novo Testamento, naquele tempo eles iam de longe, mas eles se juntavam de onde eles estavam. E eles iam com seus filhos, com seus animais, com as suas ofertas, com os seus sacrifícios, todos para oferecer ao Senhor. E no caminho, enquanto eles iam na sua peregrinação, eles iam declamando, cantando esses 15 salmos do 120 até o 134.
Também é importante nos lembrarmos que naquele tempo o povo era proibido de adorar a Deus em outros lugares. Havia um lugar pré-estabelecido para a adoração, para o louvor, para a glória do Senhor, e esse lugar era o templo de Jerusalém. Embora em outros tantos lugares ali de Israel houvesse templos, muitos deles inclusive pagãos, o único lugar que Deus mandava o povo adorar era ali no templo em Jerusalém. É claro que hoje nosso templo não tem o mesmo significado do templo de Jerusalém. É claro que nós entendemos que hoje esse lugar é um lugar apenas consagrado. Esse, na verdade, nem poderia ser chamado como templo, né? É um lugar de adoração, é uma casa de adoração. Mas nós o reconhecemos como um lugar onde a igreja do Senhor se reúne para adorar e bendizer ao Senhor. E nessa perspectiva, a vinda a esse lugar também não pode ser um peso. Porque embora aqui não seja o templo de Jerusalém, é o templo onde o povo, é a casa ou o lugar onde o povo do Senhor decidiu se reunir no dia do Senhor para adorar ao Senhor conforme o mandato do próprio Senhor. Então isso também para nós não pode ser pesaroso. E falando sobre esse aspecto de ser pesaroso ou não, o que eu quero destacar com os irmãos aqui é a alegria daqueles irmãos em poderem estar na casa do Senhor. É o sentimento que havia no coração deles de poderem celebrar a Deus e o que isso revelava acerca deles mesmos, como adoradores, como povo de Deus, do seu caráter e da sua relação com Deus e da prática particular da sua fé em específico. Eu quero destacar 4 verdades que esse texto pode nos revelar acerca da alegria de estar na casa do Senhor. Quando nós nos alegramos em vir domingo após domingo, celebrar a Deus, nos reunir com o povo de Deus, cantar louvores a Deus, festejar a salvação, reconhecer a grandiosidade da graça do Salvador que nos atingiu. Quando nós decidimos, domingo após domingo, virmos ao lugar chamado Casa de Deus, para celebrar os grandes feitos de Deus e exaltar o caráter maravilhoso e santo de Deus, isso revela algumas coisas acerca de nós. Em primeiro lugar, isso revela gratidão. Quando você se alegra em estar na casa de Deus, revela o quanto você é grato a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito para com você. O salmista diz que quando ele recebeu esse chamado, a ideia de ir à casa do Senhor, ele não recebeu isso pesarosamente, mas ele recebeu com alegria, versículo 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A ideia aqui é mais ou menos como se Davi estivesse nos seus afazeres, nas suas lidas diárias, lembrando que ali eles se reuniam, iam para Jerusalém 3 vezes ao ano, em 3 festas específicas, e alguém tivesse chegado para Davi falando, Davi, chegou o tempo de nós irmos à casa do Senhor, celebrar a Ele. Davi se alegrou em abrir mão das coisas que faziam, em dedicar esse tempo e ir à casa do Senhor. Para ele foi uma grande alegria, a ponto de ele chegar às portas de Jerusalém. Quando seus pés pararam às portas de Jerusalém, ele se alegrar exclamando, Jerusalém, chegamos aqui, na casa do Senhor. É mais ou menos como se nós saíssemos da nossa casa para vir louvar a Deus e viéssemos de uma maneira muito feliz e satisfeitos em poder estarmos aqui, em prestar ao culto do Senhor. Chegássemos ali na porta da igreja e falassemos, chegamos. Que bom, agora eu vou encontrar com os meus irmãos. Agora eu vou celebrar ao Senhor em comunhão. Agora eu vou poder levantar as minhas mãos juntamente com os meus irmãos, buscando a bênção, o cuidado de Deus, o conhecimento de Deus, exaltando ao Senhor. O salmista se lembra da alegria com a qual ele aceitou o convite para se reunir juntamente com os peregrinos e ir para Jerusalém bendizer a Deus. É importante nós lembrarmos também que esse convite que nos é feito para buscar ao Senhor, ele não é um convite da igreja. Ele não é um convite do pastor, dos presbíteros, um convite dos diáconos, dos professores de escola dominical. Embora todos nós incentivemos que você aceite esse convite, mas esse é um convite feito pelo próprio Deus. É o Senhor quem chama o seu povo à adoração, de maneira que quando nós rejeitamos o convite, nós não estamos rejeitando a igreja ou a instituição, nós estamos rejeitando o próprio Deus. É Deus quem chama o seu povo para adorá-lo. E assim como Jerusalém representava o destino final dos peregrinos naquela caminhada, o culto
é o destino final e o objeto último da nossa vida como adoração. Nós somos seres adoradores, chamados a adorar a Deus, como bons presbiterianos que decoram geralmente o pergunta 1 do catecismo, né? Daí para frente, só a graça do Salvador. Mas na pergunta 1 diz, qual é o fim principal de todo homem? Qual é a finalidade para a qual nós existimos? Por que Deus nos fez? Qual o objetivo de Deus em nos ter feito a sua imagem e semelhança? Para nós adorarmos a Ele e vivermos numa santa relação de comunhão com Deus. É um chamado do Senhor. Quando nós nos reunimos como igreja, como povo do Senhor, nós estamos fazendo uma antecipação daquilo que vai acontecer no céu. Nós estamos atendendo o chamado de Deus e estamos adorando Ele aqui, numa certeza de que um dia o faremos na eternidade, na glória, só que de maneira santa, perfeita. A alegria de poder estar na casa do Senhor mostra que o culto público que prestamos a Deus nada mais é do que a manifestação do nosso culto particular. Já há muitos anos eu tenho dito isso, que quando as pessoas começam a negligenciar a parte visível da sua espiritualidade, daquilo que nós podemos considerar espiritualidade, lembrando que ninguém conhece espiritualidade genuína. Quem conhece o coração é Deus, ninguém mais. Mas quando nós já estamos negligenciando aquilo que é visível, vir no culto, fazer orações, ler a Bíblia, reunir-se com os irmãos, ofertas, dízimos, uma pequena parte que é visível, alguns detalhes que nós podemos ver, é porque aquilo que é invisível, a nossa relação particular com Deus, já se perdeu há muito tempo. Quando nós abrimos mão do visível, é porque o invisível já foi por água abaixo há muito tempo. Então, quando nós estamos reunidos aqui, como povo de Deus, é uma expressão pública de algo que acontece aqui no interior, particular. É um desejo, é uma manifestação pública do desejo que nós temos semanalmente de adorar e bendizer ao Senhor. O ajuntamento na congregação é a manifestação da alegria de poder se unir ao grupo dos salvos que amam ao Senhor. Davi, no Salmo 16, no versículo 3, dizia do seu prazer em estar com os santos. É nosso prazer estar com os santos de Deus? Às vezes nós encontramos prazer em tantos outros lugares, em específico no dia do Senhor, que muitas vezes nós não o consideramos como de fato ele o é. Eu falei hoje pela manhã e eu gostaria de ressaltar hoje à noite. Às vezes nós saímos de um sentimento de legalismo, de um tempo passado, onde não matou culto, você vai para o inferno. Por um sentimento muito liberal dos costumes, onde as pessoas quase não vêm mais na igreja. Eu lembro uma vez que eu fui exortar um irmão, falei, irmão, não vejo você mais no culto, o que está acontecendo? Ele falou, pastor, eu vou sempre. Todo mês eu estou lá. Ele vem 12 vezes no ano. E está achando isso muito, de 52 domingos. Eu temo, irmãos. Eu temo. Temo não. Imagine, isso não vai acontecer. Então, imagine você que para entrar no céu nós tivéssemos um percentual de presença nos cultos, igual a gente tem na escola, né? A única vez que eu reprovei, irmãos, nunca foi por nota. É naquele tempo de adolescência, eu reprovei por falta. Eu tinha nota para passar, a professora ficou indignada comigo. Mas eu faltei tanto, até inclusive ela falou, não, eu vou te reprovar, porque eu não aceito que você tenha essa nota não tendo vindo da minha aula. Você fez alguma coisa. E de fato eu não tinha feito nada, não tinha colado nada, não fazia essas coisas. Faltava, mas não fazia essas coisas. E eu reprovei por falta. Eu temo que se um dos critérios de Deus fosse a presença nos cultos, alguém vai falar, ih, rapaz, você não deu, hein? Você não tem o número. Imagina que coisa. Hoje não tem mais isso. No meu tempo tinha recuperação. Aí os católicos instituiriam lá o limbo, um purgatório. Nós não cremos assim. Nós sabemos que é tudo pela graça. Mas essas ilustrações servem para que nós reflitamos. Será que nós temos tido esse prazer de estar na casa do Senhor
Será que o nosso coração é tomado de gratidão a tal ponto do nosso prazer estar com o povo de Deus, como diria Davi no Salmo 16, versículo 3? A alegria de poder estar na casa do Senhor, meus irmãos, revela a nossa gratidão pela salvação. Revela o nosso reconhecimento de tudo aquilo que Deus fez por nós. Revela a nossa esperança de que Deus nos conduza à morada final em glória, para que lá na eternidade nós continuemos manifestando esse prazer de cultuar ao Senhor juntamente com os nossos irmãos por toda a eternidade. Então essa manifestação seria uma espécie de um pequeno termômetro particular que nós temos de perceber se nós temos nos alegrado de vir à casa do Senhor para adorar. Ela revela se nós temos esse sentimento de gratidão para com Deus. O que Deus fez por nós é impagável. O que Deus fez por nós é inimaginável. A nossa mente não vai conseguir alcançar enquanto aqui. Nós só teremos uma noção plena quando nós estivermos na glória, glorificados com Cristo diante de Deus. E nós olharmos para nós mesmos e vemos a enormidade do nosso pecado e a enormidade superlativa da graça de Deus que nos atingiu colocando no céu. Então a alegria de estar na casa do Senhor, em primeiro lugar, revela a nossa gratidão para com Deus. Em segundo lugar, essa alegria revela o compromisso que nós temos com o Senhor. Como bem dito agora há pouco, o chamado para a adoração, o convite para a adoração não é um convite da igreja presbiteriana do Jardim Alvorada. Não é um convite do pastor Alessandro, não é um convite do conjunto de presbíteros da nossa igreja. O chamado é o chamado do próprio Deus. Olha o que Davi diz no versículo 4. No caso de Jerusalém, onde o povo foi, e ele se alegrou por estar ali às portas de Jerusalém. E ele falando sobre Jerusalém, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. O ir à casa do Senhor para adorar é algo que nos é conveniente. É algo que faz parte das características de um cristão. É algo que faz parte da nossa nova vida. Ou seja, é algo que o próprio Deus estabeleceu em nós como uma identidade importante e útil. Ainda no Salmo 33, versículo 1, diz: aos retos fica bem louvado. É como uma roupa feita para nós. Eu lembrei hoje pela manhã que por 2 vezes eu vesti um terno feito por alfaiate. Você já teve essa oportunidade de vestir uma roupa feita por um alfaiate? Né? Uma vez foi a do meu casamento, né? Eu nem preciso dizer que não serve mais, né? Mas o terno do meu casamento. E a segunda vez foi no momento em que eu precisava comprar o terno, e eu fui à loja, e eu não sei porque o cara gostou da minha cara, fez uma promoção e falou: eu vou pedir para o alfaiate fazer um terno para você com o preço do terno aí da prateleira. E foi muito interessante porque o alfaiate ele te mede inteiro, né? Eu ficava imaginando, nem eu sei que eu tinha tanta medida, ele mede daqui a aqui, depois daqui a aqui. Eu ficava, mas para que? Se ele já mediu daqui a aqui, para que ele vai medir o meio? É só dividir, né? E ele ficava medindo e mede o braço, e vira o braço, estica o braço, e faz aqui, mede ali, mede aqui. A parte daqui já não serve mais, tá, irmãos? Essa parte que, mesmo segundo o terno, ele não acompanhou o andamento do corpo, né? Então, ele está lá guardadinho na expectativa de que um dia ou possa doar para o bazar ou fazer outro, né? Mas, enfim, irmãos, quando eu fui fazer as provas daquele terno, num primeiro momento você olha, aquele é um pouco estranho, tudo riscado de giz, alinhavado, tem uns alfinetinhos que te cutuca e tal, mas quando você vai fazer a prova final, que é aquele terno colocado no seu corpo, eu não sei se você teve essa experiência, mas é espantoso. Porque literalmente você não sente aquela roupa no seu corpo. Ele não aperta em lugar nenhum. Você estica o braço, você faz assim, põe para frente, para trás. Você vira para um lado, vira para o outro, dá um passo. A calça não aperta, a blusa, o blazer não aperta, o colete não aperta. Tudo muito perfeito. Por quê? Porque aquela roupa foi feita exatamente de acordo com as suas medidas. No caso, eu não tenho barriga de tanquinho, a minha é lavadeira daquelas de 18 litros, né?
nada apertava, nem parecia que eu estava tão gordo. Que até a curva ele fez assim, a curvatura perfeita. A ideia que Davi está dizendo aqui, que convém a Israel ir a Jerusalém louvar ao Senhor, é que esta é a postura correta, a postura perfeita, é a roupa que veste bem no povo de Deus. E isso fazia parte do seu compromisso. Eles sentiam-se alegres por poderem estar com aquela roupa, por poderem ir à casa do Senhor. As 3 vezes que eles o faziam, em Páscoa e Pentecostes e na festa dos tabernáculos, eles faziam com alegria porque aquilo era conveniente. Era aquilo que era para eles fazerem mesmo. De maneira que quando nós saímos das nossas casas, domingo após domingo, para virmos à casa do Senhor, com o povo do Senhor, louvar ao Senhor, isso nos convém. É a roupa que nos veste bem. Os mais da antiga aqui vão lembrar que, tempos atrás, aí dos anos atrás, você viu uma pessoa bem vestida, terno e gravata, na segunda-feira, você falava, é um executivo, trabalhar numa boa empresa. Mas se você visse alguém de terno e gravata no domingo, ele era o quê? Crente. É claro que, para além dos usos e costumes, a ideia de muitos desses irmãos é que, para ir à casa do Senhor, eu vou com a minha melhor roupa, eu vou vestir. E eles não tinham vergonha alguma de envergar grandes bíblias pretas. E eles eram chamados do povo do livro. E é claro que alguns aspectos mudaram. Hoje nós temos a tecnologia, nós temos as bíblias nos celulares, nos tablets, que nos ajudam até na leitura. Não é o problema disso. O problema é que também, na mesma medida, às vezes nós perdemos o prazer de estar na casa de Deus, ou às vezes estamos aqui de qualquer jeito, quase como se tivéssemos sido pegos a laço num final de tarde de domingo, vindo para a casa do Senhor, o que revela uma falta de compromisso testemunhal com Deus. O termo original aqui, para a relação de conveniência de Israel ir na casa de Deus, tem uma relação muito estreita com o testemunho do povo. Ou seja, o cristão ter a alegria de prestar culto ao Senhor, um culto público, de estar na igreja, na casa do Senhor, com os seus irmãos, de abrir a sua Bíblia, ler a sua Bíblia, cantar salmos, hinos, cânticos de louvor a Deus, elevar as suas ofertas. Isso faz parte do seu testemunho público. De maneira que, como crentes, se não virmos à casa do Senhor para adorá-lo, nós estamos dando um mau testemunho. Eu já falei que não tem como você não dar testemunho. Eu deixei isso bem claro. Tem gente que fala, pastor, eu não dou testemunho nenhum. Não existe. Ou você está dando um bom testemunho, ou você está dando um mau testemunho, até mesmo com a sua inação. É um mau testemunho. Então aqui tem uma relação muito clara. Por quê? Porque convém que nós participemos da casa do Senhor. Convém que nós prestemos culto ao Senhor. Isso faz parte de um compromisso que nós temos com Deus. Isso faz parte de uma resposta ao chamado de Deus a nós, a adoração. E isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Você já deve ter ouvido aquela ilustração da brasa no meio do braseiro. Enquanto a brasa está ali no braseiro, o calor vai fazendo com que um aqueça o outro. Você pode pegar ali na sua brasa, o dia que você for fazer churrasco, pode me convidar, inclusive, mas o dia que você for fazer um churrasco, aí você pega aquela brasa mais vermelhinha, que está no meio do seu braseiro, e separa ela. Deixa lá no canto. Inclusive, você pode até deixar no braseiro, pode ir no canto ela. Você vai perceber que logo de início, com poucos minutos, ela começa a perder a sua luminescência. Sabe aquela corzinha vermelha? Ela vai começando a se apagar. Ela ainda está quente, mas ela vai começando a se apagar. Com o tempo, ela ainda está quente, mas ela vai ficando um pouco cinzentada. Com o tempo, ela vai tomando a cor ali do carvão ou da madeira. E se você não recolocá-la naquele ambiente incandescente, com mais pouco tempo, talvez você possa pegá-la com a mão, porque ela perdeu o seu calor. Assim também é conosco, irmãos. É na comunhão que nós somos edificados uns com os outros.
É na comunhão que nós temos oportunidade de abrir a palavra. E aqui, irmãos, sem querer ser acusatório de forma alguma. Mas eu não consigo acreditar que se você não tem a disposição de vir à casa do Senhor, celebrar a Deus com seus irmãos, estudar a palavra de Deus com os seus irmãos, você não vai fazê-lo em casa. E ainda que o fizer, o chamado é para o culto conjunto, coletivo. Para todos nós. Não existe culto online. Aqueles irmãos que estão me assistindo agora, vocês estão assistindo a transmissão do culto que está ocorrendo aqui. É uma bênção, a transmissão é uma bênção. Muitos irmãos adoentados, muitos irmãos em viagem, acompanham esse momento. Eu mesmo, quando estou em viagem, em algum lugar que eu não consigo encontrar a igreja, minha família fica até brava, porque domingo eu começo a caçar a igreja onde eu estou. Já caí umas enroscadas nisso, irmãos. Estava na praia uma vez, procurando uma igreja presbiteriana, né? A pessoa falou, tem ali uma igreja presbiteriana, pode ir lá. Irmãos, eu andei, achei que eu ia cair dentro do mar. Achamos uma igrejinha lá no cantinho, era de alguns irmãos bem neopentecostais mesmo. Mas eles nos receberam com muito carinho, mas foi bem diferente, né? Ainda quando descobriram que a gente tocava, pediu para a gente tocar, aquele culto, não, irmão, vai dar uma oportunidade para o Senhor e tal, mas foi algo interessante. Algo que a gente acabou rindo, mas até respeitosamente, foi naquela noite a pessoa falou, só tem muita gente indo para o inferno hoje, a igreja inteira, glória a Deus, aleluia. Foi misericórdia, mano, está indo para o inferno. Então, minha família está acostumada a essas enrascadas. Quando a gente não achava mais o lugar, então, hoje nós acompanhamos online o culto da nossa igreja. É uma bênção esse ambiente. É uma bênção essa ferramenta, desde que nós a entendamos como ela é. Ela é um auxílio. Ela é um mero paliativo. Ela é até mesmo uma espécie de consolo para aqueles que não podem vir aqui, mas o culto acontece aqui. O culto é na casa do Senhor, com o povo de Deus. E a alegria de estar aqui revela o nosso compromisso de estarmos aqui. Um compromisso pactual, que foi feito por Cristo Jesus na cruz, quando nos comprou por preço e nos elevou ao status de salvação. Terceira verdade, que a alegria de estar na casa do Senhor revela a nós. O desejo pelo bem, o desejo de intercedermos uns pelos outros. Olha o que diz os versículos 6 e 7. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Os que amam o povo de Deus, os que amam a igreja de Cristo, os que amam estar na casa de Deus e têm prazer nisso, também têm prazer em querer o bem dos irmãos. É um dos exercícios que nós fazemos da comunhão, onde nós nos amamos. É assim que a Bíblia nos ensina a viver uns aos outros. Como nós vamos viver uns aos outros se nós não estivermos aqui, envolvidos uns com os outros? É o desejo de queremos o bem de cada um, de sabermos se as pessoas estão bem. Às vezes a gente faz aquelas perguntas meio inadvertidas, apenas por trivialidade. Irmão, você está bem? Mas a gente não quer saber se ele está bem. Se ele parar e começar a contar a vida dele para você, você não quer ouvir. Você está bem? Eu falo, não estou bem, irmão. Aconteceu comigo. Aí fala, meu Deus, onde eu fui me colocar? Mas a ideia do salmista é de que nessa comunhão santa, nesse ajuntamento, os irmãos se preocupem uns com os outros. Os irmãos orem e intercedam uns pelos outros. Fizemos isso hoje pela manhã e que alegria. Saber que a Thaís agora está em casa. O Adson está cuidando dela. Estamos aqui em espírito de oração pelo nosso irmão presbítero Adilson. Eu mesmo estou preocupado com ele, porque há dias eu sabia da dor no seu pescoço. Ontem ele estava aqui sofrendo com essa dor e aguentou toda a reunião. Outros tantos irmãos que nós conhecemos estão enfermos, adoentados. Nossa irmã Dona Anice, que inclusive vou visitar essa semana. Irmãos amados, tem que haver em nós essa preocupação, esse desejo de orar pelos nossos irmãos, orar pelas famílias da igreja. Estivemos aqui durante toda essa semana, das 6 às 7 da manhã, orando pelas famílias, irmãos, para que Deus traga restauração.
para que Deus derrame perdão, graça, sabedoria na relação dos cônjuges, esposo, esposa, pais e filhos, filhos e pais, que haja perdão, bondade, misericórdia. Davi entendia que nessa comunhão os irmãos se fortaleciam uns aos outros em oração. Orai pela paz de Jerusalém. O termo que Davi usa aqui para paz é o vocábulo hebraico shalom. Shalom é muito além dos conceitos de paz que nós temos aqui. A maioria de nós tem um conceito bastante simples acerca de paz. Paz é a ausência de guerras, paz é a ausência de problemas, paz é a ausência de tribulação. Então, quando a gente imagina-se estar em paz, é que está tudo mais tranquilo. Mas não é essa a ideia de Shalom, embora perpasse por isso também. Melhor dizendo, não é essa a única ideia dessa paz desejada por Davi, o Shalom. Shalom é um desejo de uma paz perfeita, de uma paz que é inabalável mesmo no meio das circunstâncias adversas. É uma paz que tem por seu lugar e objeto não as coisas desse mundo ou a tranquilidade que o mundo possa oferecer, mas é uma paz que está ancorada e depositada unicamente em Deus. Quando Davi diz, orai pela paz de Jerusalém, Davi está dizendo, orai para que Jerusalém deposite toda a sua esperança, toda a sua confiança, toda a sua perspectiva, toda a sua segurança na pessoa de Deus, e que goze de Deus, desfrute de Deus, a segurança perfeita, inabalável, a plena satisfação de saber que ainda que aqui todas as coisas possam ir de mal a pior, o que nos aguarda é para além daqui. Essa é a paz que tomou o coração de Abacuque, lá no capítulo 3. Quando ele diz, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê fruto, ainda que lá no curral não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor. A minha alegria não está nas circunstâncias. Um dia nós podemos fazer uma série de sermões sobre Abacuque, mas Abacuque estava vivendo um contexto bastante complexo. Deus estava usando um povo extremamente pecaminoso para punir Israel, que eram os caldeus. Eles sabiam que era Deus que estava com a vara em riste, os corrigindo, os advertindo. Mas eles sabiam que Deus era o mesmo dono da sua paz. Ainda que nada de bom ao nosso redor aconteça, todavia, a minha esperança, a minha alegria está no Senhor. Nós precisamos orar para que nós, como irmãos, tenhamos paz em Deus, mesmo no momento de adversidade. E, irmão, vou dizer um negócio para você, sem medo de errar. Muitos de nós aqui estamos sorrindo, mas tem muitas situações de desassossego que nos tomam. Muitos de nós aqui vestimos um sorriso bonito nos domingos, mas quando saímos daqui, encaramos a segunda-feira com as nossas lutas, nós sabemos das adversidades, nós precisamos orar uns pelos outros para que nós encontremos paz em Deus. A alegria de poder estar na casa do Senhor perpassa pela alegria de querer ver o bem dos irmãos, de abençoar os irmãos. Por muitos anos, até hoje, nós envergamos um lema da nossa igreja, uma igreja que quer te abençoar. E esse é o nosso desejo. Nós, de fato, queremos que as pessoas saiam daqui abençoadas pela palavra de Deus, pela palavra da salvação, pela graça da cruz de Cristo, pela certeza de que ainda que o mundo desmorone ao nosso redor, nós estamos seguros pelas mãos daquele que fez o universo. Não tem bênção maior do que passarmos pela tribulação, ainda que seja vale de sombra e de morte, e sabemos que o nosso pastor está conosco, nos conduzindo, cuidando de nós o tempo todo. Por isso a alegria de estar na casa do Senhor revela esse desejo de querer bem dos irmãos. Poucos de nós aqui nos conhecemos em profundidade. A maioria de nós não sabe onde o outro mora. A grande maioria de nós nunca pisou na casa do outro, nunca comeu um prato de arroz na casa do outro, e a gente precisava rever isso daí. A gente precisava viver uma vida muito mais comunitária,
compartilhando de tempo de qualidade junto. A gente precisava de fato se preocupar um com o outro, amar um ao outro de fato. É a partir do desejo de estar na casa do Senhor que isso vai aquecendo nos nossos corações. E por fim, irmãos, a alegria de estar na casa do Senhor revela comunhão. Uma comunhão que é fundamentada no amor a Deus e aos irmãos. Versos 8 e 9 diz: por amor dos meus irmãos e amigos eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. A alegria do salmista revela a motivação que estava atrás do seu coração. E a motivação correta era o amor. O amor a Deus e o amor aos irmãos. Perceba que aqui, se você for olhar bem, você vai ver o resumo da lei aqui. Jesus já disse que o resumo dos mandamentos é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. A ideia de Davi é que nessa comunhão nós estamos cumprindo a lei de Cristo, amando ao Pai e amando também aos nossos irmãos. E eu vou dizer algo para você, que você já deve ter ouvido de mim e de outros pastores. Deus está muito mais preocupado com o porquê nós fazemos do que com o que nós fazemos. Para Deus é muito mais importante as nossas motivações do que necessariamente as nossas ações. Tem muita gente que pode ter saído de casa e vindo ao culto hoje com aquele sentimento: bora, vamos lá picar cartão, fiz a minha boa ação do dia, ninguém pode falar nada, o pastor não vai pegar no meu pé, eu estava ali, fui lá, prestei culto, cantei, a música estava alta, eu estava baixo, não sei porque o pastor estava tocando baixo, tem outro baixista, e cheio de crítica, e aquele negócio cheio de visão, sim. Ao passo que outro saiu de casa para vir no mesmo culto. E ele veio com um desejo de adorar a Deus, na beleza da sua santidade. Às vezes ele chegou aqui, em vez de ter um lugar para sentar, ele teve que dar o lugar para alguém sentar. Às vezes ele chegou aqui, teve que estar atento a alguma outra coisa, ajudou uma área aqui, outra área ali, os diáconos chamaram ele: dá uma força aqui. Ele foi, deu uma força, e o coração dele estava ali, em servir a Deus. Os dois fizeram a mesma coisa. Os dois estavam no mesmo culto, na mesma hora, no mesmo lugar. Numa visão humana, nós poderíamos dizer que os dois estavam fazendo a coisa certa, mas um estava fazendo pela motivação certa. E Deus está mais preocupado com a nossa motivação do que com a nossa ação. O amor deve ser o centro da motivação cristã. Tudo que nós fazemos. Vir à igreja deve ser motivado por amor a Deus em primeiro lugar. Ah, pastor, mas eu queria que Deus suprisse as minhas necessidades. Ele pode fazê-lo. Na verdade, Ele já tem feito. É que o nosso olhar para a necessidade é um pouco diferente do olhar de Deus. A gente acha que a gente precisa de coisas que a gente até já tem. Você já alguma vez falou: eu precisava de uma roupa, mas seu guarda-roupa está lá 20 peças lá dentro? É mais fácil você precisar de um óculos do que de uma roupa, porque a roupa está lá. Alguma vez você já teve aquele sentimento de: eu preciso de um sapato? Eu lembro de uma prima minha, até falecida. Uma vez ela falou que precisava de um sapato e eu abri a porta do quarto dela, assim, caiu uma pilha de sapato. Eu falei: meu Deus do céu. Será que ela está precisando de sapato para doar para alguém? Ou ela tem esperança de um dia virar uma centopeia, alguma coisa assim? Né? Às vezes nós colocamos como necessidade coisas que nós já temos, que já nos foram supridas. Para Deus a perspectiva de necessidade é diferente. Pastor, mas eu queria que Deus me abençoasse. Ele vai te abençoar. Mas o objetivo do culto não é necessariamente nos agradar. E olha só, Deus é tão bom porque o objetivo do culto é tê-lo como centro. O culto é para Ele. É só para Ele. E ainda assim Ele nos abençoa. Ele nos edifica. É por isso que essa motivação de ter a centralidade em Deus é importante. O amor a Deus, o amor à sua igreja, o amor à criação, o amor aos nossos irmãos. Em específico aqui o salmista direciona o amor em dois espectros: aos irmãos e amigos e à casa do Senhor. Sobre Jerusalém,
No versículo 3, ele diz: Jerusalém, que está construída como cidade compacta. A ideia de cidade compacta não é uma cidade pequenininha, tipo móvel planejado, não. Ou então apartamento da MRV. A ideia não é essa aqui, de compacidade, sei lá eu. De ser compacto, ponto. Aqui é claro que o termo falava sobre a construção de Jerusalém, dos seus blocos, da sua formatura, da sua conjuntura, mas muito além disso. Jerusalém representava o ajuntamento, a comunhão do povo de Deus. É para lá que todo mundo ia. Lá era o lugar onde todos se encontravam. Lá era um lugar especial que Deus resolveu eleger ali. Lá era o lugar onde o povo de Deus, objeto do amor do salmista, por amor dos meus irmãos e amigos. Este salmo promovia um senso de comunidade no meio do povo de Deus. A gente precisava ter um pouco mais de senso de comunidade, irmãos. Isso eu temo do fundo do meu coração. Que às vezes nós saímos das nossas casas e nos reunamos aqui, mais 80, 100, 120, 200 pessoas. Já tivemos aqui contado pelos diáconos mais de 240 pessoas. Gente sentada na escada. Mas eu temo que, embora estivéssemos todos juntos, muitos de nós estávamos aqui sozinhos, prestando o seu próprio culto, sem nenhum tipo de relação com o outro. Este salmo nos chama a comunhão. Em última análise, esse salmo que fala dessa Jerusalém compacta, está mostrando que a Jerusalém verdadeira não consiste de tijolos, de argamassa, mas de pessoas que se relacionam umas com as outras e elas juntas se relacionam com Deus. Jerusalém é o povo amado de Deus na terra. Assim como a igreja do Senhor, a igreja presbiteriana do Jardim Alvorada, não é esse prédio. No dia em que as trombetas tocarem e nós ouvimos aquele alarido, não vai acontecer com esse prédio como aconteceu com a casa do seu Frederiksen lá no UP, Altas Aventuras. O prédio vai sair do chão, vai ser elevado e ele vai ser colocado num lugar especial lá no céu. Não vai acontecer com isso. O prédio vai ficar. Quem será chamado pelo nome sou eu e você. Somos nós que iremos subir com o Senhor. Então, quando nós falamos de amar a igreja, a gente não está falando de amar tijolo, de amar madeira, de amar tecido, de amar instrumento, de amar eletrônico. A gente está falando de amar povo, de amar gente. Davi fala, por amor aos meus amigos e irmãos, por amor ao povo a quem Deus resolveu salvar por misericórdia e graça, por amor a mim, por amor a você, por amor a nós. A alegria de estar na casa do Senhor revela essa comunhão, esse amor, esse apego que temos uns com os outros. Eu vou dizer para você, irmãos, como é bom quando nós oramos uns pelos outros. Quando nós nos fortalecemos na comunhão, com bons conselhos. Quando você lê o Salmo 1 e diz, bem-aventurado aquele que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ali mesmo o Salmo aponta o contraponto disso. Antes ele deve ter o prazer na lei do Senhor. E também como contraponto vem, se nós não devemos andar no conselho do ímpio, devemos andar no conselho da sabedoria de Deus. Quantas e quantas vezes a gente ia cometer loucuras. Abandonar Deus, abandonar ministérios, abandonar relacionamentos. E algum irmão, pela graça do Senhor, é levantado, nos abençoa. Fala, não, olha o que as Escrituras dizem. É disso que Davi está falando. Desse amor ao povo de Deus, aos seus amigos e irmãos. Mas também perpassa um pouco pela questão da casa de Deus, do lugar de adoração. Ele diz isso ali, ó, por amor aos meus irmãos, que haja paz, por amor à casa do Senhor, eu vou buscar o seu bem. O tema aqui refere-se, no caso ali, diretamente ao templo. Embora a relação que nós temos com o templo é completamente diferente da relação do templo do Antigo Testamento, ao bem da verdade, nós nem poderíamos dizer que nós estamos em um templo. Nós estamos em um lugar de adoração, numa casa de oração, que convencionou-se chamar de templo, porque não é exatamente a mesma perspectiva que a Bíblia traz de templo para com Jerusalém. Lá, literalmente, quando Davi fala do amor da casa do Senhor,
Davi tinha no seu coração a ideia da morada do Altíssimo, onde estava o Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Deus morava ali. Embora a sua glória enchesse todo lugar, fisicamente era uma representação da presença de Deus. Hoje nós nem precisamos disso, nós temos Cristo Jesus, o Deus que veio em carne e revelou-se para nós. Mas existe aqui um sentimento de amar o lugar onde nós nos reunimos em comunhão. Não com o mesmo amor dos irmãos, mas o amor de saber que aquele lugar é consagrado a Deus, o que aquilo representa. As pessoas passam na frente das igrejas e têm uma representatividade, às vezes até mística. Hoje eu falei que o meu escritório fica bem à frente ali, o meu gabinete. E ele é, a parte da frente é aquele vidro refletivo. De dia, as pessoas que passam na rua não me veem aqui dentro. Nós vemos quem está lá fora, mas quem está lá fora não vê aqui dentro. Hoje nós colocamos ali o nome da igreja, né? Colocamos ali a logo, não, Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. Durante muito tempo, enquanto nós estávamos em reforma, as pessoas passavam aqui, nominaram aqui das coisas mais assim, já perguntaram se aqui era uma ótica, se aqui era uma academia, perguntaram se aqui era uma creche, até depois da cruz mesmo, perguntaram se era uma creche, uma clínica. E esses dias passou uma pessoa ali na frente e olhou aquela cruz grande ali. E ele parou e leu igreja. Automaticamente, quando ele leu o nome igreja, ele fez, se benzeu ali. E aquela ideia, não, aqui o lugar é diferente. Que é a casa de Deus. É místico, é errado, mas serve para que nós entendamos qual a relação que o mundo tem com esse lugar. Embora nós não tenhamos essa relação mística, nós não devemos esvaziar o sentimento de alegria e amor por esse lugar, onde nós nos reunimos para adorar e bendizer ao Senhor. É por isso que a gente cuidou tanto. É por isso que a gente se esmerou com uma reforma. Para que as pessoas possam ver o nosso amor a Deus manifestado em pequenas coisas que nós podemos fazer. A igreja é, de certa forma, uma representação da casa de Deus na terra. É o lugar para onde os tementes a Deus vão, à procura de adorar a Deus e de ouvir a sua palavra. Se torna especial não pela sua arquitetura ou pela sua estrutura, mas por ser separada para a adoração ao Senhor. A alegria de estar na casa do Senhor revela esse desejo de comunhão com os irmãos e de amor pelo lugar onde os irmãos se reúnem para bendizer ao nome do Santo. Meus irmãos, é bom nós podemos estar aqui no dia de hoje. Hoje, em especial, em 2 momentos, tivemos pela manhã e agora à noite. Esse prazer revela muito sobre o nosso caráter, sobre a nossa adoração, sobre a nossa relação com Deus, sobre a nossa fé. Ele é um prenúncio da nossa chegada na Jerusalém celestial, onde nós estaremos reunidos eternamente com o Salvador, numa adoração contínua. E para a gente terminar, quero propor algumas perguntas para que você possa meditar sobre como anda a sua alegria de estar na casa do Senhor e o que isso tem demonstrado sobre você. Será que nós temos considerado que vir à casa de Deus é um privilégio? Que Deus nos chama porque somos seus filhos para virmos prestar culto a Ele? Será que temos considerado a responsabilidade bíblica de participar do culto como resposta ao chamado de Deus à adoração ao seu santo nome? Será que nós temos entendido que isso não é uma opção, é uma ordenança? Que a gente possa pensar sobre isso. E que a gente possa reconsiderar nossa postura com respeito à participação do culto público, considerando as verdades que as Escrituras nos mostram acerca da importância de estarmos aqui. Que nós lembremos que a alegria de estar na casa do Senhor revela algumas coisas do nosso caráter. Revela gratidão. Podemos contemplar a bênção do Senhor. Revela compromisso pelo testemunho de estarmos presentes e de celebrarmos a Deus. Isso nos convém. Revela o desejo que nós temos pelo bem dos irmãos, pela intercessão,
por nos envolvermos na vida com os irmãos e revela a comunhão que nós temos com o povo de Deus e com o Deus desse povo, acima de todas as coisas. Que de fato nós nos alegremos quando nós soubermos do tempo de ir na casa do Senhor. Que não seja peso para nós, mas que seja alegria o poder estar reunido com o povo de Deus, na casa de Deus, para celebrar o nome de Deus, para a glória de Deus, como convém ao povo de Deus. Amém? Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor, muito obrigado por esse tempo especial que o Senhor nos tem dado. Obrigado pelo dia de hoje, por podermos estar na tua casa, bendizendo o seu nome. E queremos lhe pedir, Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe nessa santa comunhão, o Senhor nos fortaleça pela graça, e que a tua palavra, Senhor, encontre um lugar de morada nos nossos corações. Que aqui, Deus, seja um lugar de adoração verdadeira e plena ao teu nome. E que haja também edificação do teu povo enquanto nós te adoramos. Que em tudo, Senhor, o Senhor nos fortaleça pela graça e pela sua misericórdia. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém. Glória a Deus. Pessoal do louvor.